dizer para o senador Benedito de Lira que é sempre uma honra ouvi-lo. A gente aprende muito com ele. Infelizmente, tudo que ele diz tem razão e agora a gente não encontra a saída, porque secularmente o problema desse país, a questão do juro, ninguém enfrentou, nenhum governo enfrentou. De onde eu concluo que o senador Roberto Requião, que sempre diz aqui, quem manda neste país é a banca, parece que ele tem razão. Ninguém tem coragem, eu sou bancária do Banco do Brasil, ninguém tem coragem de mexer, né? A gente trabalha nos bancos, briga pela função social, para aplicar o dinheiro para o crescimento do país, mas quando chega no final do ano, os lucros são estratosféricos, mesmo dos bancos públicos, né? Então, eu acho que, não sei se o projeto que vem aí, senador Medeiros, vai resolver, não, porque limitar gasto com educação, com saúde, eu não sei, acho que tinha que limitar, tinha que ter coragem de tocar no cartão de crédito do cidadão, né? É no crediário que a gente paga juros estratosféricos, como o senador falou, se a gente não pagar no dia, né? Do cheque especial. Eu não sei se um projeto de lei que vai limitar gasto público com saúde, com educação, vai resolver. Tinha que mexer, ter coragem. Nenhum governo neste país secular teve coragem de enfrentar a banca, que é o que o senador Requião sempre repete. Então, senador Benedito de Lira, se o senhor fizer algum projeto aí nessa linha, estou assinando embaixo. Certo. Então, mas eu também, infelizmente, a gente tem uma conjuntura que está vivendo, a gente não pode está se vivendo, não pode fechar os olhos. Então, eu quero falar de duas questões rápidas. Uma é alguma coisa que achei estranho. Ontem saiu um decreto do presidente interino autorizando a transferência indireta da concessão de serviço de radiodifusão de sons, imagem, outorgada à Globo, né? Comunicações e Participações S.A., nos municípios do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília. O que é estranho, o que eu estranhei nesse decreto, é porque é só para a Globo. Primeiro, assim, a Globo está autorizada a transferir a sua concessão. Claro que ela não vai transferir total, mas ela deve estar buscando sócios, né, para as suas concessões. Por que não as outras emissoras? Por que esse decreto tem que ser pessoal, dirigido? Se tem um decreto para abrir concessão, que as empresas possam transferir suas concessões, que seja para todas que queiram fazer essa transferência. A outra questão que chama a atenção no decreto é o tempo, é 60 dias, quer dizer, uma coisa feita, dirigida para a TV Globo, né? Então, é estranho, os jornalistas, muitos estão estranhando também, e a gente pode deduzir que é uma fatura, já que a Globo teve um papel fundamental nessa história toda que está acontecendo nesse país de afastamento da presidenta. Porque não entendo um decreto direcionado a uma única emissora, né? Mesmo que as outras não queiram usar, mas o decreto deveria ser para todas. Se elas não quiserem usar, problema delas. Mas o decreto é só para a Rede Globo, por 60 dias, poder transferir suas concessões. Então, significa que ela já deve ter engatilhado alguns sócios, novos sócios, porque 60 dias vai dar tempo para fazer isso. Então, é uma coisa estranha. A outra, eu queria ler uma matéria, para não dizer que a gente fala só do impeachment, mas é sobre o impeachment, mas não é minha, é de um jornalista muito sério, Hélio Gaspari, que não tem partido, a gente percebe que ele não partidariza, não toma partido, e ele faz hoje um artigo muito interessante, né, sobre o que está se passando no afastamento da presidenta Dilma. E ele diz, o título do artigo é A Golpe. E ele começa, no sábado, dia 25, a senadora Rose de Freitas, líder do governo de Michel Temer no Senado, disse o seguinte: na minha tese, não teve esse negócio de pedalada, nada disso. O que teve foi um país paralisado, sem direção, sem base nenhuma para administrar. Na segunda-feira, dia 27, a perícia do Corpo Técnico do Senado informou que Dilma Rousseff não deixou suas digitais nas pedaladas fiscais, que formam a espinha dorsal do processo de impeachment. Ela delinquiu ao assinar 3 decretos que descumpriu a meta fiscal vigente à época em que foram assinados. Juridicamente, é o que basta para que seja condenada.
por crime de responsabilidade. Depois a meta foi alterada, mas essa é outra história. Ele está falando da perícia. Paralisia, falta de rumo e incapacidade administrativa podem ser motivos para se desejar a deposição de um governo. E milhões de pessoas foram para a rua pedindo isso, mas são insuficientes para instruir um processo de impedimento. Como diria o presidente Temer, não está no livrinho. Se uma coisa tem nome de julgamento, ela precisa guardar alguma semelhança com o julgamento, mesmo que a decisão venha a ser política. Durante a ditadura, parlamentares perdiam seus mandatos em sessões durante as quais, em tese, era ouvido o Conselho de Segurança Nacional. Nelas, cada ministro votava. Ninguém foi absolvido, mas o Conselho era ouvido, ele bota entre aspas. Tamanha teatralidade teve seu melhor momento quando o Major Meirinho, que lia o prontuário das vítimas, anunciou: Simão da Cunha, mineiro, bacharel, foi interrompido pelo general Orlando Geisel, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Basta. Bastou. E o major passou à próxima vítima. Dilma Rousseff é ré num processo que respeita regras legais, mas se a convicção prévia dos senadores já está definida na tese da líder do governo, o que rola em Brasília não é um julgamento, é uma versão legal e ritualizada do basta de Orlando Geisel. O constrangimento provocado pelo resultado da análise técnica das pedaladas aumenta quando se sabe que a maioria do atual governo na comissão de senadores passou o rolo compressor em cima do pedido de perícia, feito por José Eduardo Cardoso, advogado de Dilma. Ela só aconteceu porque Cardoso recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Ricardo Lewandowski deu-lhe razão. Desde o início do processo de impeachment, estava entendido que a peça acusatória não viria com a artilharia do Petrolão e de outros escândalos da presidenta afastada. Haveria uma só bala de prata, contábil. No caso dos 3 decretos assinados pela presidente, houve crime. Isso é o que basta para o impedimento. Mas deve-se admitir que esse critério derrubaria todos os governantes de Michel Temer a Tomé de Souza. Os partidários da presidente sustentam que o seu impedimento é um golpe. Não é porque vem sendo obedecida a Constituição e todo o processo está sob a vigilância do Supremo Tribunal Federal. Pelas características que adquiriu, o julgamento de Dilma Rousseff vai noutra direção. Não é um golpe à luz da lei, mas nele há um golpe no sentido vocabular. O verbete de golpe no dicionário Ruais tem dezenas de definições, inclusive esta: ato pelo qual a pessoa, utilizando-se de práticas ardilosas, obtém proveitos indevidos. E tem mais: estratagema, ardil, trama. Então, isso é um jornalista que escreveu na Folha de São Paulo, não são palavras minhas, estou lendo porque sei que muita gente não tem acesso a esses colunistas que fazem, que desenvolvem esses temas com mais profundidade, que estudam para poder escrever suas matérias. Então, eu resolvi ler esta matéria, né, para reafirmar que nós temos aí, acontecendo neste país, uma trama. Obrigada, senhor senador.